Fala torcedor, antes de começarmos nosso vídeo sobre os 20 maiores ídolos do Flamengo, gostaria de lembrar a todos que se ainda não são inscritos em nosso canal, inscrevam-se agora mesmo e ativem as notificações para não perderem nenhum conteúdo. E se gostarem do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like para nos ajudar a produzir mais conteúdos como este. Agora, vamos ao nosso ranking dos 20 maiores ídolos da história do Flamengo. No 20º lugar, temos Perillo, que defendeu o Flamengo de 1941 a 1947. Ele foi um dos principais artilheiros da equipe na década de 40. Na 19ª posição, está Sávio, que jogou pelo Flamengo em duas passagens, de 1992 a 1997 e em 2006. Conhecido como o Anjo Loiro da Gávea, em 18º lugar, temos Romário, um dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro. Ele jogou pelo Flamengo em duas passagens, de 1995 a 1997 e em 1998 a 1999. O 17º lugar é ocupado por Rondinelli, que defendeu o Flamengo de 1971 a 1981. Conhecido também como o Deus da Raça, na 16ª posição, está Evaristo de Macedo, que jogou pelo Flamengo em duas passagens, de 1953 a 1957 e de 1965 a 1967. O 15º lugar é ocupado por Nunes, que jogou pelo Flamengo de 1980 a 1984. O atacante foi fundamental para a conquista da Taça Libertadores da América em 1981. Em 14º lugar, temos Bruno Henrique, que chegou ao Flamengo em 2019 e já se tornou um dos principais jogadores do time. O outro patamar, na 13ª posição, está Everton Ribeiro, que chegou ao Flamengo em 2017 e rapidamente se tornou um dos líderes do time e capitão do time. Na 12ª posição, está Dida. Dida conseguiu se consagrar como o maior artilheiro do clube até a era de Zico, marcando um total de 257 gols em 364 jogos durante o período compreendido entre 1954 e 1963. Na 11ª posição está Adriano, 2000 a 2001. 2009 a 2010 e 2012 conhecido como Imperador. Adriano foi um dos atacantes mais temidos do futebol brasileiro. Em 10º lugar, Petrovic, 2000 a 2002 e 2009 a 2011 o sérvio Dijan Petrovic foi um dos grandes responsáveis pela conquista do Campeonato Carioca e do Campeonato Brasileiro de 2009 pelo Flamengo. Em 9º lugar, Andrade, 1979 a 1988 Andrade é um dos jogadores que mais vestiu a camisa do Flamengo na história, tendo atuado em mais de 500 jogos pelo clube. Em 8º lugar, Adílio, 1975 a 1987 Adílio foi um dos grandes jogadores da geração de ouro do Flamengo nos anos 80. Em 7º lugar, Leônidas da Silva, 1936 a 1941 Leônidas da Silva foi um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, tendo sido o inventor do famoso gol de bicicleta. Em 6º lugar, Zizinho, 1939 a 1950 Zizinho é considerado um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, e também um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Em 5º lugar, Arrascaeta, 2019. Atualmente o uruguaio Arrascaeta chegou ao Flamengo em 2019 e rapidamente se tornou um dos principais jogadores do time. Em 4º lugar, Leandro, 1979 a 1990. Leandro da Silva Loureiro, conhecido como Leandro ou Peixe Frito, maior lateral direito da história do rubro-negro. Em 3º lugar, Gabigol, 2019. Atualmente, Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, é um atacante revelado nas categorias de base do Santos e que chegou ao Flamengo em 2019. Desde então, Gabigol tem sido um dos principais destaques do time tendo participado de todos os títulos recentes do Flamengo como protagonista. Em 2º lugar, Júnior, 1974 a 1984 e 1989 a 1993. Leovigildo Lins da Gama Júnior, mais conhecido como Júnior, é um ex-jogador que marcou época no Flamengo nas décadas de 70, 80 e 90. Com muita habilidade, técnica e visão de jogo, Júnior era capaz de atuar tanto como lateral esquerdo quanto como meio-campista, sendo considerado um dos maiores ídolos da história do clube. E em primeiríssimo lugar, Zico, 1971 a 1983 e 1985 a 1989. Arthur Antunes Coimbra, mais conhecido como Zico, é um ex-jogador que dispensa apresentações. O Galinho de Quintino é o maior ídolo da história do Flamengo. Zico foi um dos maiores jogadores brasileiros de todos os tempos, tendo conquistado inúmeros títulos e prêmios individuais ao longo da carreira. Com isso, encerramos mais um vídeo aqui no nosso canal. Espero que tenham gostado do conteúdo e que tenha sido útil para vocês. Deixe nos comentários caso concorde ou discorde da lista, sua opinião é muito importante para o canal.